Meu nome é Jackson Rangel, sou editor responsável pela Folha do Espírito Santo. A Folha tem realizado uma série de matérias que envolve o cirurgião plástico Renato Reckenbach e nós estamos dentro do direito de informar o leitor, o telespectador, porque é coisa factual, não é versão, não é fake news. Não se trata de difamar o profissional, trata-se de registrar uma série de situações que é de interesse coletivo, saúde é de interesse coletivo. Então, de forma que as pacientes são as protagonistas. Nós temos aqui duas pacientes do cirurgião, a Marlúcia Lima e a Priscila Grilo, que passaram por um processo que elas mesmas vão contar em detalhes o que aconteceu, o que saiu errado, né? E não são somente a outra que eu entrevistei, a Débora, e citei o nome da Débora, não sei se mas agora já foi, espontâneo assim, não. E tem aqui agora a Priscila e a Marlúcia. Mas tem outras pessoas, por isso que é interesse público e interesse coletivo. Se fosse uma pessoa, um erro, mas 10, 15, 20 erros, isso não é normal para um profissional da área da saúde. Então, eu vou começar aqui pela Priscila. Priscila, tenta botar a cronologia e dizer como foi o seu caso, quem indicou o profissional, como você chegou até ele e o que aconteceu a partir desse momento. Eu tinha visto uns dois resultados de pacientes, clientes mesmo que tinham feito cirurgia com ele, e aí eu vi e gostei, não entrei muito adentro do caso, se tinha sido... posso começar, né? Pode. Você corta. Pode. Então tá. Eu vi o resultado de umas duas clientes minhas que tinham feito com ele, gostei e nem procurei um outro médico, não. Fui diretamente nele, agendei a consulta, fui bem atendida quando estive lá, a princípio, a primeira vez, e já marquei. Juntei dinheiro e fiz a cirurgia. No dia seguinte estava tudo bem, ele me deu alta, mas quando eu cheguei em casa... Qual o nome da cirurgia? É abdominoplastia. Eu fiz abdominoplastia. No primeiro dia que eu estava em casa, a esteticista, quando tirou as faixas, né, ela já percebeu que tinha alguma coisa errada. Minha mãe viu e falou, nossa, é assim mesmo? E aí a esteticista tomou um susto, na mesma hora ela saiu do quarto e entrou em contato com ele. E ali eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa errada e foi aí que... Estava como? Você pode descrever a situação? Visivelmente estava muito roxo e dava para ver também que tinha coágulos de sangue. Estava como se o sangue tivesse acumulado no tecido. Vamos dar uma pausa no seu caso. E Marlúcio, o seu caso, como você chegou até o médico, foi por recomendação, e da primeira consulta até como até a segunda consulta, quando a gente conclui, como foi? Eu ouvia falar bem dele, né? Nunca tinha visto ninguém que tinha feito cirurgia com ele. Eu ia fazer uma cirurgia com o Dr. Humberto em Vitória. Eu tinha feito toda meu pré-operatório, só que o meu esposo pediu que eu não fizesse, porque Vitória era meio contramão, eu tinha 2 filhos pequenos, e que eu esperasse mais um pouco, que eu juntasse o valor a mais que seria do Dr. Renato e fizesse o ano seguinte a cirurgia com ele. Em qual tempo foi? Em outubro de 2018. Eu estava na praia nesse dia que eu decidi não operar mais aqui na praia, que era um feriado, e combinei com meu esposo que assim que eu voltasse do feriado, que eu ligaria para o consultório para saber o real valor e inteirar o dinheiro para mim fazer a cirurgia com ele. E coincidiu que na segunda-feira, quando eu liguei,
o valor batia com o mesmo médico de Vitória e eu decidi então que eu faria cirurgia com ele. Mas seria uma cirurgia ou outras cirurgias também? Seria mamoplastia, abdominoplastia com lipo. E eu decidi, como eu já estava com o meu pré-operatório todo pronto, ele tinha vaga na quinta-feira e eu levei todo o meu pré-operatório, tinha 15 dias mais ou menos. Ele tinha vaga, eu levei, consultei com ele na segunda-feira mesmo. Na terça eu fiz só faltava uma ultrassom da parede abdominal, eu fiz. E na primeira cirurgia, o que aconteceu? Na primeira cirurgia, ele me fez a cirurgia e eu fiquei várias horas na sala de cirurgia, muito tempo mesmo. Qual hospital? No Hospital Santa Casa, de Cachoeiro. E quando eu cheguei no quarto, eu lembro que uma comadre minha estava comigo, ela falou, nossa, eu tô horrorizada, há quanto tempo, o que aconteceu? Eu falei assim, não sei, porque eu estava desacordada, né? E passei muito mal, muito vômito, mas tudo dentro do normal. Quando foi no outro dia, ele chegou para me dar alta e ele falou que a cirurgia tinha sido um sucesso e que ele tinha retirado 6 litros de gordura da minha barriga e tinha feito um enxerto no meu glúteo com aquela gordura. Ele mesmo comunicou? Ele mesmo me comunicou. E eu fiquei muito, muito assustada porque eu imaginava 6 litros de gordura, tipo 3 litros descartáveis. Eu imaginava que eu tinha perna fina e que eu iria ficar com uma bunda gigante. Eu entrei em pânico, em choro. Sim, mas estava dentro do contrato? Não. Essa outra operação do glúteo? Não. Ele fez e eu falava, doutor Renato, pelo amor de Deus, o que você fez? Não estava dentro do combinado. Ele explicou o quê? E ele falou que eu podia ficar tranquila, que ele sabia que ia ficar bom, que ia ficar bonito. E no final não ficou. Depois disso, eu tive que fazer outro reparo, porque ficou um fundo do lado da minha bunda. Eu tive que tirar uma gordura entre a coxa para poder enxertá-la de novo, e mesmo assim não deu certo. E... Sim, ou seja, deu errado. Deu errado. Eu vou voltar para a Priscila. Ela disse que ficou com hematoma, ficou roxo e aquilo não parava, de certo modo. E aí você tomou qual providência a partir de ver que aquilo não estava certo? Ou seja, houve um erro ali, ou uma lesão. A esteticista entrou em contato com ele e aí ele já me ligou de volta e sugeriu que eu fosse numa clínica fazer um tratamento de ozônio. Mas meu marido sempre muito preocupado, meu marido perguntou se isso era o melhor que tinha, o que estava acontecendo. Mas uma clínica terceirizada ou ele ia acompanhar? Não, era uma clínica que ele indicava, mas eu tinha que pagar. Não estava tudo incluso, Sim. não. Eu fui, fiz um procedimento lá, mas aí o meu marido questionou ele se aquilo que estava acontecendo, se aquilo era o melhor, se fosse a esposa dele, o que ele faria? Aí colocou ele meio contra a parede, e ele falou, não, se fosse minha esposa, eu ia para Vitória, ia fazer sessões de câmara hiperbárica. E aí foi aí que eu fui, né, com recém-operado, 2 dias depois, fui para Vitória, fiquei hospedada na casa de outras pessoas, gastei muito dinheiro, fiz várias sessões de hiperbárica, quase triste, foram 30 Recomendada por ele. recomendadas por ele, mas nesse período não melhorava e só piorava. Eu fui vendo a minha barriga ficar com aspecto de apodrecido. E o próximo contato com ele, baseado, né, que você viu assim, olha, não está dando jeito, não está resolvendo? Então, ele sempre dizia que era para eu esperar, manter a calma, que aquilo estava dentro do esperado. E eu indagava ele, eu perguntava, doutor, parece que é uma necrose, está apodrecendo, está criando casca. E ele sempre falava, não é só um problema de má circulação. E durante um mês eu acreditei que era apenas um problema de má circulação. Então vamos voltar agora para a Marlúcia. Então você também viu que deu errado a sua operação, recebeu um comunicado de uma cirurgia que não estava prevista, né? E você não tinha autorizado. Não. É isso que eu entendi. E aí, qual foi o próximo passo que você tomou a respeito do assunto, em relação à sua autoestima também, né? Aí eu comecei a fazer as minhas sessões de drenagem e eu vi que meu umbigo não estava normal. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas aonde que você fez? Com ele também? Com ele próprio? Com ele.
Seria tipo um reparo ou seria dentro do Porque tratamento mesmo? na cirurgia ele refez o umbigo, né? Porque ele retira a pele e refaz o umbigo. Nessa Na segunda, primeira, na na primeira primeira. cirurgia. E quando eu cheguei em casa, eu tive a alta, né? Eu comecei a fazer minha sessão de drenagem. E eu via que meu umbigo era normal, era fundo. E meu umbigo estava assim, quase rente à pele. E eu achava aquilo muito, assim, anormal. Eu ficava espantada, porque o que eu mais prezava era sobre o umbigo. O que eu mais pedi ele antes da Para poder ter um cirurgia cuidado era o melhor. aspecto do umbigo. E quando eu via o meu umbigo, eu ficava desesperada. Eu mandava mensagem para ele, eu tirava foto, eu ligava e ele falava assim para me manter a calma, que aquilo lá era normal e que o umbigo ia chegar a hora de afundar, porque com 30 dias eu colocaria a órtese, que é uma borrachinha para afundar o umbigo. E eu fui levando aquilo como não normal. Eu nunca vi Hoje, bem, foi quando mesmo? Falou em 2018. 2018. Então, e hoje está como? Hoje seu ele corpo? é todo deformado. Ele, você fala um O umbigo. umbigo é todo deformado, ele é rente à pele, ele é escuro, é uma deformação que acho que nem qualquer médico que eu for, ele não vai Olha, querer. quem está nos assistindo, vendo e ouvindo, vai olhar assim, ó, são duas, né, pessoas bonitas que estão reclamando ali sem sentido, estão querendo algum tipo de vantagem, alguma coisa. Você tem como, por exemplo, mostrar, se é que é possível, mostrar como está hoje o seu Sim, umbigo? sim, Você pode, só para a gente, pode. sem problema. Eu já passei por pior. Só um pouquinho ali, Abaixo um pouquinho. abaixar um pouquinho, né? Dá para perceber que não está normal, não parece um umbigo, assim, para falar a verdade. Não. Mas eu agradeço porque, né, tinha que fazer isso porque as pessoas ficam especulando, mas cadê e tal, quer ver foto. Mas foto não é a mesma coisa como a gente está aqui praticamente num ao vivo, né, uma gravação que vai ao ar. Bem, o seu martírio termina nessa questão da primeira ou no segundo reparo? Não, aí quando eu cheguei no consultório, ele pediu para me colocar a órtese, eu coloquei e ele inflamou. Aí eu mandei foto para ele. O meu umbigo ele estava praticamente todo solto, ele se soltou. Só tinha os pontos. E quando eu mandei foto para ele, ele mandou que eu suspendesse tudo e que numa nova oportunidade, 3 meses depois, ele faria um reparo no umbigo. Se passaram 3 meses, eu fiz o reparo no umbigo e o fechamento da mama que vivia abrindo. Nesse dia, ele me deu anestesia local e fez uma cerclagem, que acho que fala cerclagem, em volta do umbigo para poder fechar o que ele tinha aberto. E ele daria um ponto na minha musculatura lá embaixo. E Para como poder para poder puxar. afundar ele. E quando ele me deu essa anestesia local, ele até então, quando ele fez essa cerclagem, eu não senti dor. Mas quando ele foi para dar os pontos lá na minha musculatura, eu senti muita dor. Certamente a anestesia não atingiu o local. Sim, e eu reclamei. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, tá doendo demais. E ele falou assim, mas você não é para tanto não, aguenta aí. E eu aguentei e comecei a chorar. Mas essa foi a segunda vez, né? Segunda vez. Mas teve uma terceira? Teve terceira. A terceira foi como? A terceira vez se passaram, foi em março de 2019. Eu fiz uma outra cirurgia. No mesmo local para tentar no corrigir? mesmo local e fechamento da mama também. Porque a minha mama também tinha caído e ele ia tirar mais pele. Então eu entrei para o centro cirúrgico de novo, na Santa Casa de Cachoeiro, e fiz, lá foi feito a lipo na coxa para poder corrigir um defeito que ficou no glúteo. Uhum. E depois o fechamento da mama, que vivia abrindo, e ele falava que era normal, mas eu via ferida, tudo ferido, e ele mandava trocar de pomada a cada 2 dias. 2 dias, eu perdi as contas de quanto eu gastei. E o comportamento dele do início da primeira cirurgia até
nós estamos na segunda ou na terceira cirurgia? Nós estamos na terceira cirurgia. Na terceira, ele foi mudando o comportamento dele ou ele sempre não está tudo bem? Até que não. E até que isso aí não. Ele não mudava o comportamento dele, mas também ele não me dava o suporte necessário. Não te dava certeza, talvez? Não me dava certeza, porque quando eu mandava mensagem para ele, ele falava para mim, eu sempre em desespero, eu já estava na terceira cirurgia, e ele respondia que enquanto houver vida, ele não desistia. Então, eu acho que ele só terminaria eu secar o meu umbigo se eu morresse. Em tese, assim, pela interpretação que você está colocando. No caso, Priscila, o seu caso também foi grave porque teve uma repercussão muito grande, aquelas fotos, né? E também você desesperada em dado momento, né? Demonstrou isso no áudio, né? Qual foi o ponto, assim, ápice da dor, do desconforto, do psicológico, do emocional, do desespero em relação aos procedimentos que você submeteu? Quando a minha barriga estava bem apodrecida mesmo, e eu já não conseguia fazer movimentos de sentar, levantar, até caminhar doía, e ele dizia que sempre era normal, mesmo falando, doutor, não é necrose? Aí teve uma vez que ele falou, olha dentro dos meus olhos, eu sou mentiroso por acaso? Está querendo dizer que eu sou mentiroso? Eu disse, não, doutor, eu só queria ter uma certeza do que eu estou passando. Não é necrose. E aí eu já não aguentava mais, porque ele só me passava de pirona, pomada. Eu marquei uma consulta, fui em um outro médico, e na hora que eu mostrei a minha barriga, o médico, na mesma hora, ele falou, você precisa ir para o hospital agora, hoje, agora. E aí ele falou, o seu médico é o doutor Renato? Eu falei, sim. Então, peraí, eu vou fazer uma carta de próprio punho, e você vai lá agora, entrega ele. E nessa carta, esse médico dizia, doutor Renato, eu sugiro que você interne a Priscila agora, leva ela para o centro cirúrgico já agora, faz o debridamento, tira essa parte necrosada, entra com antibiótico, já manda o tecido para fazer biópsia, porque certamente pode ter uma bactéria, alguma coisa aí, e é nítido que ela está com infecção. Eu voltei na mesma hora no Renato, levei a carta, falei, Renato, olha o que o médico me falou, Renato. E ele riu, debochou, pegou um bisturi, arrancou sem anestesia, sem nada, sem me perguntar se podia, um pedaço da pele necrosada. Foi, tipo assim, ele ficou desconfortável, ficou zangado para fazer isso? Sim, e o tempo todo ele falava, não vai no hospital. Não vai. Aí eu pergunto assim, não precisa dizer o nome do médico a quem você recorreu para fazer dar uma olhada e dar um diagnóstico. Mas de que hospital era esse médico? Esse médico, ele é um médico bem conhecido, atende na Santa Casa, também atende na Unimed, dá plantões na Unimed, na Santa Casa, é um médico que todo mundo conhece ele, ele é um bom médico, inclusive. Só que ele não quis passar por cima da autoridade do Renato. Existe uma hierarquia de recomendação. Mas o Renato, mesmo vendo a carta, ele ignorou o conselho do amigo médico e arrancou com bisturi, mesmo sentindo dor, ele arrancou uma casca preta, que era para ter sido feito uma biópsia, ele jogou no lixo e me mandou voltar para casa. Mas aí na mesma hora eu liguei para esse médico que me atendeu cedo e ele falou... No caso do doutor Renato, era a segunda vez que você estava voltando? Eu fui no consultório apenas para poder mostrar para ele que eu tinha... Não, da primeira operação, você operou, aí deu todos os problemas. Foi piorando a minha Aí barriga. depois, essa foi a segunda intervenção que ele fez. Uma intervenção eu nem considero como cirurgia, porque não foi marcado nem nada. Entendi. E aí ele me mandou voltar para casa, mas eu entrei em contato com o médico disse, não, se você voltar para casa, você vai morrer. Porque é nítido que você tem infecção, essa infecção vai correr para o seu sangue, você vai ter uma sepsia e vai morrer. Você vai ter que internar agora. Isso da primeira cirurgia até quando você está falando sobre o que ocorreu, decorreu aproximadamente uns 40 dias sofrendo, com a minha barriga apodrecida. Sim. E aí o médico falou, passa aqui agora, eu vou te dar um encaminhamento e vai agora para o hospital da Unimed, porque você precisa ser internado. E quando eu cheguei na Unimed, veio aproximadamente uns 8 funcionários, entre médicos e enfermeiros, ver de perto o meu caso, e na mesma hora eles
convocaram o Renato, abriram um chamado, ele foi convocado a se explicar. E eu me lembro de eu perguntando à médica que estava lá, eu falei, você vai chamar o Renato aqui? Ela disse sim, ele tem que vir, porque ele não fez merda, agora ele tem que se explicar porque ele te deixou nessas condições. E ele, no caso, dá a entender que ele era um cooperado da Unimed, né? Naquela época. Sim. Não sei hoje como é que está, mas era um cooperado. Sim. Por isso, chamar para se explicar, né? Para não comprometer a O própria hospital. Unimed, o hospital, né? Nós paramos na terceira cirurgia. E a quarta? Teve quarta, Aí quinta, teve sexta? quarta cirurgia, que foi logo em outubro. Tudo para corrigir. Tudo para corrigir o mesmo problema. O mesmo problema, tá. Em 2020, em outubro de 2020, eu fiz no Hospital Evangélico e ele me falou que ele apresentaria um médico cirurgião que ajudaria ele no caso, que tinha estudado junto com ele e que dessa vez daria super certo e que não tinha erro. Ou seja, ele entendeu que ele próprio não se bastava, tinha que ter mais agora um então outro eu médico. não sei porque ele mandava foto do meu umbigo para grupos de amigos dele, de médicos, Para poder para tentar entender, porque ele mencionou várias vezes, talvez porque eu tinha uma hérnia umbilical, eu fiz... Estava buscando uma causa. Sim, eu fiz todos os exames, eu fiz ressonância, nunca acusou nada, não tinha nada. E quando eu operei agora, essa última vez, que foi a quarta vez, eu lembro que eu cheguei no meu esposo foi com o pé quebrado ficar comigo, ele foi de tipóia, porque era um sonho para mim, era um sonho ter o meu umbigo, minha autoestima de volta, porque, na verdade, quando eu fui fazer a cirurgia com ele, eu não imaginava que eu ficaria com uma sequela dessa. A minha família toda sofreu. A minha filha era pequena e falava para mim, mãe, você promete que nunca mais você vai operar? Porque esse trauma todo passou para a família. Porque passou para a minha família inteira, porque eles viam o meu sofrimento. E toda vez que eu vinha no consultório dele, quando ele mandava eu retirar a órtese, que não tinha dado certo, eu ia embora chorando e eu passava meses e mais meses chorando, noite, dia. Eu não tinha mais perspectiva de vida, não tinha vontade mais, porque foi uma sequela que... baixa estima, sabe? Muito. Essa autoestima minha, ela não voltou até hoje, né? Só que eu sigo a minha vida pela minha família, pelos meus filhos. E essa quarta cirurgia, ela realmente... Ele chegou no quarto à noite e falou que a cirurgia tinha sido um sucesso. De novo? Sim. Todos foram um sucesso, então? E aí quando eu fiquei muito feliz, porque ele falou, dessa vez entrou um tanto assim do meu dedo no seu umbigo. E eu fiquei muito feliz. Aquela hora eu agradeci a Deus. Mas pelo que você mostrou, eu nem vi direito, inclusive, vou ver na filmagem, não dá para um dedo achar de profundidade. Pois é. Então, quando eu cheguei em casa, naquela hora que ele falou que tinha entrado um tanto assim do dedo dele, meu esposo lembra disso também, eu fiquei muito feliz, eu agradeci a Deus, porque eu estava ali morrendo de dor, porque dessa vez ele abriu a minha barriga toda, ele abriu toda a minha musculatura do abdômen para afundar o umbigo abaixo da musculatura, costurou minha musculatura toda de novo, fechou minha barriga toda, e eu não estava aguentando de tanta dor. Mas não teve uma quinta, não? Teve uma quinta? Não chegou até a quinta. Não, então, aí, quando é que você assim, entendeu o seguinte? Bem, não tem jeito com ele, né? Na verdade, eu não cheguei nem a entender, porque eu pensava que eu não tinha condições de ir para outro médico que pegasse a minha causa e olhasse para mim e falasse assim... Porque envolvia recurso também, né? Porque é recurso, e quando você tem uma coisa que não foi favorável, uma cicatriz igual a minha, o médico ele pede um valor bem absurdo acima, porque ele vai consertar uma coisa de outro médico, né? E quando ele pega... Mas você chegou a consultar? Eu não cheguei, porque eu não tinha condições de pagar outro médico e também... No caso, você cansou? Você não cansou? Não, na verdade eu não cansei. Na verdade, eu não conhecia
as pessoas, eu achava que a causa era só minha, Aí você foi vendo que tinha o caso era muitas só outras meu, pessoas. e eu marquei uma nova cirurgia. Eu fui em agosto do ano passado no consultório dele, onde ele me atendeu bem desagradável. Já não era Já não era o mesmo da primeira vez. E ele tirou foto do meu umbigo e falou que mandaria para um grupo de amigos dele e que era para mim fazer os exames para fazer a cirurgia. E eu marquei a cirurgia no dia 25 de março desse ano. Mas nesse dia eu pedi para Deus que se fosse para mim passar por tudo aquilo de novo e que desse errado, para que ele intervisse de alguma forma. E quando foi em outubro, a secretária do Dr. Renato me ligou. Na verdade, eu mandei uma mensagem para a Helena. Ela desmarcando. Aí ela falou que a Helena não trabalhava mais lá. E ela falou que mais tarde ela me ligaria. Quando foi às 5 e pouco, ela me ligou, falando que o Dr. Renato tinha pedido ela para ligar, para desmarcar minha cirurgia, porque ele não ia me operar, porque ele não se sentia confortável. Sendo que a pessoa que não deveria se sentir confortável seria eu. Mas eu não lamentei, eu não fiquei mal, porque eu lembrei daquilo que eu tinha falado com Deus, para ele, se tivesse... Você não se acomodou, mas você se adaptou a uma situação que já estava envelhecida. Sim. Né? Para você ter ideia, nunca mais eu pisei na praia. É uma coisa que eu amo, eu nunca mais pisei na praia. E eu vim da praia e eu operei com ele. Eu nunca mais pisei na praia. Depois da primeira cirurgia? Depois da cirurgia. Eu não me sinto confortável, só que com isso eu conheci as meninas. As outras pessoas. Existe um grupo, né? Sim. Existe um grupo. Priscila, você estava mencionando antes que você já listou cerca de umas 20 pessoas que que passaram por isso, que a Marluce, ou semelhante, ou menos, ou mais, do que a Marluce está narrando, e que você também passou. É isso mesmo? Tem mais de uma dezena de pessoas. Existe, no meu conhecimento, existe aproximadamente umas 30 mulheres que também passaram pelo que a gente passou, bem parecido. Todos os dias alguém me procura, relata o seu caso, mas nem todas querem aparecer. Ou seja, é um grupo de conforto, cada um com a sua experiência. Cada uma troca a sua experiência, a gente se ajuda, né? Mas, infelizmente, não são todos que têm condições de ir até a justiça, de procurar um novo médico. Então, isso que eu ia perguntar também, né? Porque alguém pode, sempre de modo malicioso, maliciosa, dizer o seguinte, mas passaram por tudo isso e fizeram o quê? E qual providência que tomaram? Porque vão questionar isso, né? Por exemplo, você que tomou, você tomou qual providência quando viu que não tinha mais o limite do diálogo, já não havia mais como desenvolver mais nada em relação ao médico e à própria cirurgia? Aí você tomou que providência? Porque as pessoas vão falar, que providência tomaram? No começo, ele faz a gente acreditar que é uma coisa do nosso organismo. A gente, que vai passar. Que vai passar. Mas eu fui percebendo que alguma coisa estava errada e que a culpa não era minha. E eu sempre ouvia alguém me dizendo que conhecia uma outra pessoa que também passou por isso. Mas eu não encontrava essas pessoas. E eu passei a lutar, buscar. Eu ia em rede social, eu sempre denunciava, eu sempre falava, eu tentava contar a minha história para o máximo de pessoas que eu podia. Você acha que a Folha do Santo ajudou quando desencadeou essa... Sim, ajudou muito. Antes disso, eu procurei uma advogada, procurei os meus direitos na justiça, isso já está na justiça, e aí foram aparecendo outras pacientes, e eu fui reunindo elas, fui buscando, fui trazendo, e sempre incentivando a lutarem pelo mínimo de direitos. Porque a autoestima, né, vamos dizer assim, é uma coisa que é imensurável, não dá para mensurar em dinheiro. Sim, né? Mas além do dano financeiro, porque a gente gastou com a cirurgia, gastou para se recuperar, deixou de ganhar porque a gente não trabalhou, além
desse dano financeiro, além do dano estético, de se olhar no espelho e ver o seu corpo mutilado, né, deformado, a gente também pensa muito em levar essa história para outras mulheres, para que outras pacientes não passem pelo que a gente passou. Porque o que eu passei e o que ela passou, a gente não deseja para mais ninguém. Sabe me dizer se alguma delas foi na polícia, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência, ou só foi direto na justiça? Acredito que a maioria tenha procurado o advogado. Para Não sei de instruir. ninguém que Para tenha ido instruir. na fazer boletim de ocorrência, não. Mas nós agora já entramos com uma denúncia, né, Quantas criminal. pessoas entraram na justiça? Hoje a gente sabe de aproximadamente 10 mulheres, Que estão né, na justiça, que ou estão também na justiça. Mas nós estamos entrando com denúncia no CRM para tentar suspender, cancelar o direito de exercer. Para não acontecer com Para outras não mulheres. acontecer com outras, né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Estamos na justiça porque a gente quer sim reaver o que nós gastamos, o nosso direito financeiro, mas o que a gente também pretende atingir é outras mulheres para que não passem por que a gente passou. Marlúcia, qual providência você tomou depois de quanto tempo? Teve 2018, aí passou 2019? Então, a minha cirurgia seria era no dia Marcada 25 de março. Mas como foi desmarcado em outubro, eu acreditei que aquilo ali foi de Deus mesmo e falei, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar quieta e tá tudo bem, pelo menos eu tenho minha vida. Sim, mas você também tomou providência de ingressar na justiça? Não, até então não. E por que não? Assim, não que eu Porque esteja incentivando eu me sentia, a você fazer, mas é que o outro eu me sentia sozinha. Eu não conhecia outras pessoas que tinham Entendi. passado por isso. Então, eu achava que eu sozinha não ia ter a força, Incentivo. a credibilidade. Talvez eu não ia falar que eu sou um caso isolado. Então, Mas você pretende tomar alguma atitude a partir de agora? Sim. A gente já está com a mesma advogada e a gente já está fazendo todo Mas o não é trâmite. só um advogado nem um advogado, tem outros Tem advogados outros, amparando os outros casos. sim, vários São casos. vários casos. E foi através da Priscila que eu conheci, que ela me colocou no grupo e ali eu pude até mesmo mandar vários áudios, aonde eu me senti muito aliviada. Eu sou muito grata a ela isso, porque eu pude ver que eu não estava sozinha. Então foi a hora que deu aquela virada de chave na minha vida e eu falei assim, não, eu vou correr atrás dos meus direitos. Então foi através do grupo, foi através de várias mulheres que têm vários relatos diferentes uns dos outros. Vocês sabem dizer, você que assim, colocou essas pessoas, né, em contato entre elas, se é o problema sempre em direção a um mesmo tipo de cirurgia ou assim, são vários tipos de cirurgia de outros, tem que ser, né, de mama, ou seja, há um padrão. A conclusão que a gente chega é que ele não tem a competência para fazer a cirurgia. Porque nós sabemos de casos que, inclusive, está na justiça, de um paciente que ficou cego, de uma paciente que faleceu, de uma paciente que ficou vegetando. Mas aí tudo, essa que faleceu, também estava sob os cuidados dele? Sim, paciente dele. E está na justiça? Está na justiça. Então, parece que qualquer cirurgia que ele faça não é bem sucedida. Ele não sabe como proceder depois que dá errado. Como aconteceu comigo, aconteceu com ela. Usa uma pomada. Não, suspende a pomada. Volta a tal pomada. Não, compra tal pomada. Mas, doutor, eu já comprei, já usei. O senhor me suspendeu essa pomada. Ele fica totalmente sem saber como conduzir. E é sempre no pós-operatório onde tudo desanda. Porque dá errado na cirurgia e o pós é bem pior. Porque daí para frente ele não sabe como reparar o erro dele. Ele não tem essa capacidade. Se der certo, ok. Agora, se der errado, ele não consegue. Ele sempre fala que é uma cicatrização desfavorável. O nosso organismo reagiu de uma forma não. Ou seja, usa um escudo, uma ele tem sempre aquele mesmo argumento para todos. Entendi. Assim, pelo que a gente trocou de ideia, né? Olha, eu acho que, a menos que vocês lembrem de alguma coisa muito maior do que vocês já disseram e podem falar nesse momento,
Mas, se não, a gente vai encerrar a entrevista. Pessoal, acho que Não, a eu Priscila quero deveria contar. mostrar. Você quer? Tá A bom. Priscila deveria mostrar também a Ah, vou cicatriz dela. mostrar. Teve uma Eu não vez. pedi, eu Vou mostrar. não pedi a Porque você, é mas, bem extensa também. Uhum. mas também é no umbigo É também? aqui, ó, bem extensa, bem grande a Não, assim, boca. se for o caso, você levanta, você aproxima só um pouquinho ali. Eu vou ficar bem na calça atrás. Depois eu deixo o furo de Tá, eu coloco. tá, tudo bem. Ele me levou para o centro cirúrgico pela segunda vez, costurou Aonde? minha barriga no hospital Unimed. Ele costurou a minha barriga para fechar uma ferida que estava muito aberta. Ele fez a cirurgia, foi embora antes de acabar a cirurgia. Disse que era uma coisa muito simples. Quando eu acordei, a minha mãe estava desesperada porque houve relatos de que a paciente que ele operou antes de mim, ela ficou muito ruim, foi pro CTI, precisou de que uma equipe fosse lá cuidar dela, ficou 8 dias Você em foi para a coma. UTI, quase morreu. Sim, ela quase morreu, ficou 8 dias, inclusive, na UTI. Paciente dele. Paciente dele, e ele tinha sumido. A minha mãe ficou desesperada porque ela achou que era eu, que eu também estava lá dentro. E para mim ele disse que era uma coisa muito simples aquele procedimento. E aí não adiantou de nada. Minha barriga abriu mais uma vez. Abriu mais uma vez. E aí quando eu fui vendo a minha barriga abrindo, eu fiquei desesperada. E eu ligava e ele não me atendia. E eu chorando, doutora, minha barriga está abrindo de novo, eu estou vendo um músculo. Pelo amor de Deus, acaba com o meu sofrimento. Eu estou há dias em cima de uma cama. Eu não sei mais o que fazer, me ajuda. Ele começou a falar que na segunda-feira ele ia me ver. Mesmo dizendo que a minha barriga estava abrindo de novo, que eu não estava bem. Eu fui para a Unimed por conta própria. Quando ele soube que eu estava na Unimed, ele ficou muito bravo. Ele falou, vem na Santa Casa aqui agora. O que você estava fazendo? Vem agora na Santa Casa. E eu, doutor, para de gritar comigo. Vem agora, é paciente que tem que vir até mim. Quando eu cheguei na Santa Casa... Mas ele atuava, então, na Unimed, na Santa Casa de um tempo? Ele Ou já estava... não podia mais atender na Unimed. Ele já não podia. E ele queria que eu decorrência ficasse... desses erros? Também. Ele queria que eu ficasse escondida em casa. Ele queria me atender no consultório dele. Ele não queria. Nenhuma das vezes ele queria que eu botasse o pé no hospital. Mas eu fui por conta própria na Unimed. E ele me convenceu, gritando comigo, com a minha mãe. Ele maltratou a minha mãe. Minha mãe falou, doutor, enterra essa menina, ela está muito doente, ela está muito mal. Ele gritou com ela, me fez ir parar na Santa Casa. Quando eu cheguei lá, ele não me deu nem boa noite. Não tinha anestesista na sala. E ele falava o tempo todo que a culpa era minha, por eu estar ali. E eu chorando, comecei a ter crise de ansiedade depois que eu fiz essa cirurgia com ele. E eu tremendo, minha pressão estava alta, eu estava muito mal, sentindo dor. Ele me deitou numa maca, sem anestesista. Diz ele que estava aplicando uma anestesia local na minha barriga que não pegou. E eu gritava de dor. E ele falava assim, tá doendo porque você tá chorando. Tá doendo porque você não para de tremer a barriga de tanto que chora. E alguma coisa você fez para estar aqui. E era sexta-feira à noite, ele não queria me atender. Ou seja, ele queria culpar, e a culpa seria sua. Sempre é culpa nossa, nunca é dele. E eu gritando de dor, ele costurou a minha barriga comigo, gritando de dor. E o tempo todo ele me torturava. Porque eu fui na Unimed, ele não queria que eu aparecesse para ninguém ver. Ele me maltratou propositalmente. E quando é que esse martírio acabou? Assim? Naquele dia, nesse dia. Só que eu achei que ali, mesmo ele costurando... Aí você não procurou mais? Não procurei ele mais, mas eu procurei um outro médico. Porque mesmo assim a minha barriga abriu mais uma vez. Eu procurei um outro médico em Vitória, fui com a minha roupa no corpo. Quando eu cheguei lá, que o médico me olhou, ele falou, olha, eu vou te internar agora. E o que eu tenho para falar para o seu marido é o seguinte, eu não sei quando você sai do hospital e eu não sei dizer se você sai. E eu fiquei 30 dias dentro de um hospital isolada, porque eu não podia nem receber visita. E você, aí você falou que terminou, encerrou aí, né? Aí, E no caso você... Ah, não, vou chegar lá. Ela me lembrou de uma coisa importante. Então fala dessa coisa importante. Quando eu fui para Vitória, eu ainda entrei mais 6 vezes no centro cirúrgico. Eu passei por mais 6 vezes no centro cirúrgico. E eu só sobrevivi
porque eu tinha plano de saúde, porque ele nunca me ofereceu um curativo, nunca. Eu já não tinha Tudo mais era de onde pago. tirar, tudo era pago. E lembrando que eu estava lá em Vitória. Nem almoço para quem estava me acompanhando tinha. A gente tinha que pagar do nosso bolso. E eu agradeço por ter plano, porque se eu não tivesse plano, eu tinha morrido. Porque eu só sobrevivi porque eu encontrei um doutor que me acolheu, porque ele ficou com pena de mim. E eu usei uma máquina que o custo dela semanal era R$ 3.000. E eu usei um mês essa máquina. Eu fiquei ligada na energia, 24 horas na energia ligada, para essa máquina fazer a minha pele subir, acelerar e cicatrizar. Porque sozinha já não fechava mais. Eu fiquei com um buraco deste tamanho, que ele entrava para dentro 6 centímetros. E o doutor Renato nunca ofereceu um fio de pirona, nada para mim. Nunca me ofereceu ajuda, nada. E no caso aí, dá tempo de você mostrar, chegar um pouquinho à frente ali, para poder ficar mais visível. E já que ela mostrou, porque às vezes as pessoas, infelizmente, Priscila, pensam o seguinte: ah, não, está falando, mas não é verdade. Né? Aí você pode continuar mais um pouco ali. Ó, né? Então, são as marcas, né, do trauma e que me parece que não tem reparo mais, né? Acho que, ou existe, você já estudou se existe algum tipo de reparo posterior a esse tipo de agressão, lesão. O reparo, ele até existe. Mas, assim como ela, eu acredito que a gente não tem mais estrutura psicológica. Também nem Para financeira, entrar né? numa centro cirúrgico e nem estrutura financeira, porque não foi o que a gente gastou na cirurgia, o que gastou foi se recuperar, o que deixou de ganhar, porque a gente também não trabalhou. Hoje a gente é usuários de remédio de ansiolítico, né? Eu, por exemplo, tomo de manhã e à noite, e ainda um remédio para dormir. Porque a gente sofreu bem. E vocês esperam o que agora? Eu vou falar um clichê, né? Espero que a justiça Eu possa espero que a justiça fazer o mínimo, vou botar assim desse jeito, porque eu acho que não tem como reparar uma situação emocional, psicológica, estima, mas vocês esperam o mínimo. Eu espero o mínimo, né? Porque eu não quero ver nenhuma pessoa passar o que eu passei. Passar o que eu passei, eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Então, assim, Tem então uma questão pedagógica, então, assim, vocês estão se expondo para que outras pessoas tenham sim, cuidado e não esse é o procurem. nosso maior interesse. É fazer com que as pessoas não passem pelo que a gente passou. Porque é muito ruim. É bem ruim. O saldo disso tudo a gente agora precisa de tratamento psiquiátrico. Eu nunca tive problemas psiquiátricos antes, hoje eu tenho que tomar remédio controlado, hoje eu tenho crise de ansiedade. Eu causei um trauma na minha família, igual ela também. Eu lembro, hoje eu lembrei, quando eu vim para cá, da minha filha falar assim: mãe, quando você estava lá no hospital em Vitória, que o meu pai falou que você estava muito mal, eu queria até morrer. Mas eu lembrava que se eu morresse, quem ia tomar conta do meu irmão? E o que eu causei na minha família não tem dinheiro que pague. E eu não desejo que eu passei para mais ninguém. Olha, Priscila e Marlos, eu agradeço, né, que vocês estejam expondo de modo identificável, até demais, para os leitores e telespectadores, quem está assistindo, que vai assistir essa gravação. E espero também que a Folha esteja cumprindo o seu papel de informar e o leitor ter o direito de ser informado. E trata-se de uma situação coletiva, né, de cunho social, que é a área da saúde, e eu agradeço muitíssimo por essa coragem. Isso é uma coragem de vocês expor a situação de cada uma, e me parece que, desculpa eu não chorar junto com vocês, né, assim, eu não sou muito de chorar, mas dá para perceber que a sensibilidade é muito grande e eu sou solidário, assim como acho que leitores, e como a função de um jornal é né, de colocar a situação como ela realmente é,
E quanto àqueles que acham que isto possa ser algo diferente, o próprio público vai fazer um julgamento dessa situação, que não é a primeira vez que está sendo exposta. Provavelmente terão outras pessoas que vão também dar este testemunho de vida. Tá bom? Agradeço muitíssimo a vocês. Tá bom? A Folha agradece.